Salve, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje o vídeo é especial, é sobre o novo Peugeot 208, tudo que já sabemos sobre ele, porque já andamos nesse carro. Pois é, estamos guardando esse segredo há alguns meses e eu vou contar tudo o que você tem que saber e tudo que a gente sabe até então sobre um dos lançamentos mais esperados desse ano. Mas antes de começar, já peço, se você caiu aqui no canal por alguma busca, se inscreve porque tem vídeo novo todos os dias, o Fast News, as avaliações, tudo aí sobre o mercado automotivo. Bom, foi em fevereiro desse ano que fui até Buenos Aires para conhecer o novo Peugeot 208. Ele vai ser produzido lá em Palomar, que é na região ali de Buenos Aires. Então por isso que a Peugeot levou um grupo restrito de jornalistas do Brasil para lá para conhecer o carro em primeira mão. Naquele momento o carro seria lançado em maio, né? Mas a gente sabe aí, não precisa explicar tudo o que aconteceu nesse tempo e o carro foi jogado agora para o segundo semestre. Então até algumas coisas do que a gente viu lá mudaram, alguns planos, né? Alguns planos de lançamento que eu vou falar um pouquinho mais para o final mudaram, mas pelo que tudo indica o carro será lançado aí nas próximas semanas para balançar ou pelo menos mudar um pouco a imagem da Peugeot no Brasil. Tudo isso porque a Peugeot encara o 208 como o 206 lá no final dos anos 90. Para quem não lembra, o 206 colocou a Peugeot numa posição de destaque no nosso mercado. Até então ela trabalhava sempre ali com 306, 106, com carros que era um pouco... O 106 era um carro mais simples, o 306 já era um hatch médio, com versões esportivas, mas o 206 popularizou a marca no nosso país. Ele tinha um design bem mais moderno, um design que até hoje ele chama bastante atenção, e a Peugeot está encarando o 208 dessa mesma forma. Tanto que a marca já começou a reestruturação do pós-venda e vendas, que na verdade era até um ponto de dúvida na marca no passado. Ela reestruturou toda a parte de vendas e pós-vendas, e sim, você viu a presidente da marca, Ana Teresa Borsari, no horário nobre na TV, falando que se você não gostar da revisão do seu carro, você não paga. Então isso já faz parte de todo o processo de reestruturação da Peugeot no Brasil. E o 208 é que vai marcar toda essa revolução da marca. Ele é o primeiro produto na região com a plataforma CMP, como eu já disse, produzido lá em El Palomar. E a boa notícia é que eu já vi o carro pessoalmente, vocês estão vendo aí algumas imagens feitas lá na Argentina. O carro mantém o mesmo design do europeu. Tem a suspensão elevada ali, cerca de 10 milímetros, justamente para aguentar o nosso solo, que não é um solo europeu, né? Também temos valetas, temos lombadas. São coisas que exigiram levantar o carro pelo menos um pouquinho, né, na altura do solo. Mas o restante do visual exterior é o mesmo carro. Inclusive nas versões mais caras vai ter o farol Full LED. E todas as versões, serão 3 que eu vou falar também daqui a pouco, terão a luz diurna em LED, aquela que vai como se fosse um dente de sabre até a parte de baixo do para-choque. E na traseira as lanternas em LED com aquela faixa preta ligando uma peça a outra, passando pela tampa do porta-malas. E como o 208 anterior, o novo 208 quer atrair clientes também pelo design interior. Ele tem a evolução do iCockpit, para quem não sabe, é aquela junção do painel em posição elevada com o volante menor, de menor diâmetro, com uma base achatada. Ele traz a evolução disso, inclusive o painel de instrumentos, provavelmente na versão intermediária e na topo, ele é uma nova tela. Para quem conhece o 3008, por exemplo, ele tem aquela tela configurável para o painel de instrumentos. Além de uma tela configurável, essa tela do 208 ela é 3D, ela tem uma tela e uma segunda tela que forma um efeito bem legal para quem está vendo. Ele deve ser um dos atrativos de vendas, e o volante também tem uma pegada bem legal, bem até um pouco melhor do que o 208 anterior, que já era bom. Então a posição de dirigir do carro ficou muito legal, ele manteve essa característica do 208 anterior. E o resto do interior tem acabamento, inclusive a versão topo de linha vai ter os bancos em alcantara, que é aquele tecido, e alcantara verdadeira, que é aquele tecido que a gente vê muito em carro esportivo, carro premium. A versão topo de linha já vai ter, pelo menos na parte central, que vai trazer aí um luxo para o interior do carro. Para quem é ligado em conectividade, a central multimídia tem a tela de 7 polegadas, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, e usa a mesma interface que a gente já conhece do próprio 3008, né? Com comandos do ar-condicionado, tudo pela tela. E embaixo tem alguns botões físicos, né, para selecionar algumas opções ali rapidamente. Para você não ficar sem bateria do celular, ele tem um carregador por indução, aparentemente na versão topo, e funciona. Eu carreguei meu celular lá e fica numa gavetinha que você pode até fechar a tampa e deixar o celular escondido enquanto ele carrega. Apesar que o Apple CarPlay e Android Auto só vão funcionar com cabos, então se você colocar o celular ali, você não vai conseguir ter a conectividade, você vai ter que deixar o cabo ligado.
A maior mudança do 208 europeu pro 208 latino é a alavanca de câmbio, né? Lá eles têm aquela alavanca eletrônica, que aqui no Brasil a gente conhece mais uma vez do 3008, pela uma alavanca tradicional, já que o nosso câmbio ele é um automático de 6 marchas, ele não é o automático lá de 8 marchas, que tem a alavanca tradicional e não tem as trocas de marcha por borboletas atrás do volante. Quando a gente fala em tecnologias de condução, o 208 também quer se destacar no seu segmento. Ele vai vir com alerta de colisão frontal com frenagem automática. O alerta de saída de faixa, ele não vai puxar o volante na saída de faixa. Ele vai só vibrar, ele vai avisar que você está saindo da faixa, mas se você quiser continuar saindo, você sai. O leitor de placas de trânsito, como a gente conhece mais uma vez do Peugeot 3008. E um detector de fadiga. Ele vai perceber se você está cansado e vai sugerir uma parada. Ou até se perceber que você não tem movimentos, ele vai alertar você para ficar atento na estrada. É bom para quem viaja muito à noite, acaba viajando cansado, evitar aqueles acidentes graves que acontecem na estrada porque a pessoa dormiu ao volante. E a lista de equipamentos segue. Aquele momento que eu andei com o carro na Argentina, a Peugeot não tinha fechado os pacotes das 3 versões, mas a gente já sabe que o carro vai ter faróis Full LED, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital, os pacotes de assistência e também chave presencial, né? Agora resta saber, vamos saber nas próximas semanas como é que serão distribuídos esses equipamentos entre as versões do carro. Mas vamos entrar um pouco aí para a parte técnica. Motor, né? Acho que vocês provavelmente ouviram bastante por aí que o 208 ele só teria realmente o motor 1.6 aspirado que a gente já conhece, e é verdade, né? A Peugeot nesse primeiro momento adotou apenas o motor 1.6 já conhecido do 208 anterior. No novo ele teve mudanças na parte de suportes, na parte de cárter, né? Já que o cofre do 208 é um pouquinho mais apertado, tanto que, como curiosidade, 1.6 turbo THP ele não cabe nesse cofre pelo ângulo do capô. Digamos que eles teriam que fazer uma grande bolha no capô para o 1.6 turbo entrar. Mas não será dessa vez que teremos o tão esperado 1.2 turbo da família PureTech com 3 cilindros. Esse motor aí, lá na época, a Peugeot desconversou um pouco, falou que não teria, mas uma grande conversa na Argentina que esse motor já está sendo nacionalizado por lá e deve estrear no 2008 e depois chegar ao 208. Voltando ao motor 1.6 aspirado, ele tem 118 cavalos, 16,1 kgfm de torque, ele não tem alteração para o motor que a gente já tem no Brasil. E naquele momento a Peugeot disse que ele seria ligado apenas ao câmbio automático de 6 marchas, que é algo que podemos confiar, porque a Peugeot inclusive faz isso com o 208, que está à venda. Os 1.6 tem apenas o motor 1.6 com câmbio automático, não tem uma versão com câmbio manual. E a gente sabe que dependendo da faixa de preço que a Peugeot colocar esse carro, o mercado está dando preferência para carro automático. Então, às vezes, gastar dinheiro fazendo um manual para vender pouco aqui, é melhor ficar só no automático mesmo. Mas vamos para a parte que vocês estão mais esperando, como esse carro anda, né? Quando eu andei esse carro na Argentina em fevereiro, eles eram as unidades pré-série, que são aqueles carros que são produzidos antes do carro entrar em linha, mas ao mesmo tempo esse carro já tinha uma calibração ou pronta ou muito próxima do que a gente vai ter aqui no Brasil, de motor, transmissão, direção. Que eu posso dizer que se você já conhece o 208, a parte de dirigibilidade dele, pode ficar feliz. Ela foi simplesmente aprimorada. A direção elétrica, que já tinha uma boa resposta, ela foi até um pouco melhor calibrada. O carro está muito gostoso, muito bom de andar. Na manobra ele continua bem leve, na estrada ele é bem comunicativo. Acho que uma das direções elétricas mais comunicativas que a gente tem no nosso mercado. A parte de suspensão foi recalibrada, lógico, como eu já disse, ela foi elevada. Mas, se você está esperando lá que seja um Peugeot que cai no buraco, faça muito barulho, pelo contrário, a gente andou em diversos tipos de asfalto na Argentina, asfalto bom de estrada, asfalto ruim. Em nenhum momento o carro deu um final de curso, deu um barulho estranho. Ele foi muito bem calibrado para a nossa região. Também fazem aí alguns anos e milhares de quilômetros que eles rodaram para calibrar esse carro de um jeito que ele ficasse ao gosto do nosso mercado. Como eu já disse, o 208 é um carro muito importante para a Peugeot no Brasil, principalmente a partir de agora. Então eles calibraram o carro. E o motor, né, tem 118 cavalos, não é 1.2 turbo. Para mim, o carro conversaria muito bem com 1.2 turbo, um pouco mais de torque, um pouco mais de potência. Seria um carro muito mais gostoso de dirigir, mas o 1.6 dá conta do recado, né? Ele tem ali uma boa potência, o torque aparece já embaixo das rotações, mas também não teremos lá o desempenho, por exemplo, de um Polo 1.0 TSI ou do Onix 1.0 Turbo. A gente está dizendo ali, se a gente puder comparar, talvez o desempenho que a gente já tem hoje no 208 ou um pouco no Polo 1.6 automático. Não é um carro que vai andar muito, não é um carro que vai se destacar, mas ele vai chamar muita atenção pelo design, pela dirigibilidade, pacote de tecnologias. A única coisa é que ele vai ficar devendo aí o consumo dos seus concorrentes, como eu já disse, Polo e Onix.
Sobre acabamento, que eu já disse, o carro tem um acabamento espetacular, mas o espaço interno continua a mesma coisa do 208 anterior. Ele não teve grandes mudanças, grandes alterações na parte de dimensões, então o espaço interno na frente é bom, na traseira ele é um pouquinho apertado, e o porta-malas também ali está dentro da média do seu segmento, mas o 208 ele não vai se destacar tanto por espaço interno, que é hoje uma deficiência do 208 no nosso mercado. Bom, então vamos recapitular. A Peugeot vai investir bastante nesse carro, é uma nova fase, o carro será vendido em 3 versões, a Peugeot ainda não tinha fechado naquele momento os pacotes, mas ele vai vir com bastante tecnologia de condução, de conectividade, o interior e o exterior igual ou semelhante ao do europeu, com algumas diferenças, mas um dos trunfos do 208 é que ele vai vir com uma versão elétrica. Esse vai vir importado da França, o E208, que ele foi lançado na Europa junto com essa geração, é um carro totalmente elétrico. Na época a Peugeot trabalhava para esse carro chegar junto com a combustão no Brasil, eles ainda não tinham definido se iam conseguir terminar a calibração, homologação, mas como se passaram muitos meses da data prevista, esse carro será lançado junto, e pelos flaggers que apareceram por aí, ele vai chamar Peugeot 208 e GT, porque ele tem o visual da carroceria da versão GT Line, ele tem um arco de roda alargado, para-choques diferentes, algumas diferenças no interior. Então a Peugeot vai trazer aí o 208 elétrico para quem puder gastar mais e quiser entrar nessa onda da eletrificação. Sobre o atual Peugeot 208, muito se falou que ele ficaria em linha como uma versão, como se fosse um Joy, né? Como é para Chevrolet, o Onix e o próprio Joy. Mas na época a Peugeot falou que tentaram fazer esse carro. Mas o motor 1.2 PureTech, né, aspirado, um motor extremamente eficiente, ele é importado da Hungria para o nosso mercado. E seu preço, junto com o carro, não conseguiu ficar competitivo diante do novo 208 com motor 1.6. Então eles não iam conseguir justificar manter o atual carro com o motor 1.2, cobrando menos, sendo que o carro acaba sendo um pouco caro de produzir por causa do motor importado. O lançamento desse carro deve acontecer nas próximas semanas. Bom, como eu disse, eu andei nesse carro em fevereiro, eu tinha até gravado um vídeo na época para mostrar para vocês em maio, mas muita coisa acabou mudando, muitas informações acabaram aparecendo, então resolvemos atualizar as informações aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do novo 208. Nas próximas semanas teremos mais informações, provavelmente já sobre pacotes de equipamentos, as versões, talvez preços, não sei se a Peugeot vai acabar abrindo uma campanha de pré-venda, mas é um carro que promete bastante, ele é muito esperado, é um carro importante, tanto para o mercado quanto para a própria Peugeot. Talvez em volume não brigue ali com os líderes, mas o que a gente vai ver na rua é um carro bonito, é um carro moderno, pena que não veio realmente com 1.2 turbo, e seu sucesso vai realmente depender de como a Peugeot posicioná-lo na faixa de preços. E como eu já disse, se você caiu aqui no canal por alguma busca, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, ativa lá as notificações para você receber no seu smartphone, no seu computador, as notificações quando a gente postar um vídeo novo, porque tem vídeo novo todos os dias, e a gente se vê num próximo. Beleza, galera? Valeu, abraço.